graça e a paz, Igreja do Avivamento. Boa noite para você que está aí na sua casa, para você que talvez está reunido com a sua célula. Deus te abençoe. Estamos aqui hoje para cultuar ao Senhor. Nós temos ensinado nesses dias que quando nós saímos de casa aos domingos e viemos ao culto, a nossa ideia deve ser de celebrar a ressurreição de Jesus. Por isso nós não nos reunimos aos sábados. Por quê? Porque o dia da ressurreição foi no domingo pela manhã. A partir do momento que Jesus ressuscitou dos mortos, o calendário mudou, a vida mudou, os sentidos mudaram e hoje nós celebramos o culto ao Senhor aos domingos, porque nós celebramos a ressurreição, celebramos o fato de Ele estar vivo. Então, isso significa dizer que aí na sua casa também você pode celebrar a ressurreição de Jesus, que aí na sua casa você também pode celebrar a vida de Jesus. Não deixe de celebrar. Para isso eu peço para você muita compreensão no seu coração. Para isso eu peço que você tenha de fato uma reverência no seu coração para esse momento de culto, porque nós estamos celebrando ao Senhor. Amém? Hoje, de forma excepcional, nós marcamos o nosso culto online. Nós já explicamos isso, mas eu quero ratificar aqui, em virtude do crescimento de algumas pessoas com Covid-19 aqui na nossa cidade. Nós achamos por bem de fazer a nossa parte para prevenir esse mal, para prevenir esse vírus. Alguns irmãos têm conhecidos, parentes, que infelizmente estão contaminados, e nós entendemos que a nossa responsabilidade como pastores é proteger o rebanho do Senhor, e assim o fizemos. Mas nós queremos na semana que vem estarmos todos juntos aqui. Se você deseja estar aqui na semana que vem conosco, Deus te abençoe. Alguma coisa caiu lá fora, eu acho que Satanás está agindo, não sei o que é. Mas, amém. Mas se você deseja, digita um amém aí, né, na sua linha do tempo aí, para que a gente possa estar vendo aí a sua vontade de estar aqui conosco. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 6, mas antes disso, eu quero te convidar para orar. O pastor Marconi fez uma oração aqui muito importante, e eu quero orar porque parentes de irmãos nossos, infelizmente estão enfermos com esse mal, pessoas que nós conhecíamos também, infelizmente, foram infectadas por esse vírus, e nós estamos então clamando ao Senhor, orando, para que o Senhor faça a vontade dEle, para que nós possamos ver esses irmãos curados. Então eu quero, antes de nós ministrarmos a palavra, orar com você. Talvez você precise de uma porta de emprego aberta, talvez você precise de uma cura de uma enfermidade, eu não sei, mas nós cremos em Jeová Rafá, o Deus que cura, nós cremos em Jeová Jireh, o Deus que provê, nós cremos nas heranças do Senhor para as nossas vidas, e eu te convido para você orar, para você clamar. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Quero pedir para os irmãos que também estão aqui conosco, acompanhando o culto, se puderem se colocar de pé nesse momento e clamar. Talvez está um parente seu enfermo, às vezes existem questões que precisam ser sanadas, respostas que você precisa da parte do Senhor. Esse é o momento que nós cremos que o Senhor pode nos responder. Amém? Vamos orar? Ao Espírito de Deus. Pai, nós clamamos ao Senhor pela vida do Senhor. Nós clamamos ao Senhor, ó Jeová Rafá, por cura, por libertação. Nós cremos, ó Pai, na Tua palavra e na Tua promessa. Nós cremos no Senhor. Ó Espírito de Deus, fala com a Tua igreja, haja no meio da Tua igreja, abrindo portas, curando enfermidades. A Tua palavra diz que se nós bebermos algo mortífero, não nos fará dano nenhum. Ó Pai, então esses irmãos que estão às vezes enfermos com uma questão ou com outra, Pai, nós queremos declarar cura, libertação. Esses irmãos, ó Espírito de Deus, que estão aflitos por causa do futuro, nós queremos declarar, ó Espírito de Deus, que o Senhor os guiará, que o Senhor abrirá portas, que o Senhor vai fazer onde as nossas mãos não alcançam. A Tua palavra é realizada. Libera apenas uma palavra nessa noite sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos parentes, sobre os nossos amigos. Libera apenas uma palavra, Senhor. Assim nós cremos, assim nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Ó Deus, fala conosco nessa noite através da Tua palavra, instrua-nos no Senhor e no Teu Espírito. Assim nós te pedimos, Pai,
em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Vou ler uma porção da Escritura. Há um tempo atrás, nós estávamos também no isolamento social, e eu ministrei uma palavra baseada nesse texto. Hoje eu quero dar continuação a essa palavra. Eu queria que você prestasse muita atenção. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim também na nuvem, como também pelo mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Vou repetir. Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Veja bem que a jornada no deserto serve para nós como advertência. Assim, como povo de Israel, nós fomos batizados no mar e na nuvem, e comemos do mesmo pão do céu, e bebemos da mesma fonte espiritual. Todavia, devemos ser cuidadosos para que não desagrademos a Deus como aqueles o fizeram. Ixi, aqui nós temos 3 princípios importantes, e há uma advertência aqui de um perigo que alguns dizem hoje que não é possível acontecer. O perigo é de desagradar a Deus. Alguns dizem que não é possível mais desagradarmos a Deus. Interessante, por que Paulo diz isso? Paulo chega a dizer que aquilo que aconteceu com eles, hoje para nós, nos serve como advertência. Para que nós também não viemos a desagradar a Deus. E como aquele povo desagradou a Deus? Eu queria que você aí na sua casa, os irmãos que estão aqui, desse pelo menos um motivo pelo qual o povo de Israel desagradou a Deus. Fala aí um motivo. Murmuração, falta de fé. Não sei você na sua casa, se você quiser digitar aí também, pode digitar. Os meninos estão acompanhando eles, vão dar o feedback também. Olha, mas o que acontece? Como que podemos desagradar a Deus? Ou como que o povo de Israel ali então desagradou a Deus? A Bíblia diz, se nós pegarmos ali em Deuteronômio capítulo 8 ao 12, nós temos uma narrativa de como foi o tempo do povo de Israel, desde a saída do Egito até a chegada em Canaã, mais ou menos ali os 40 anos, são contidos nesses 4 capítulos. E Moisés faz um resumo muito bem feito ali, e ali nós podemos ver que eles saíram do Egito, debaixo de uma palavra de Deus, eles deveriam passar pelo deserto e chegar em Canaã. Então você tem um plano e um propósito, um objetivo, que era o quê? Chegar em Canaã. O que desagradou a Deus? O povo morreu no deserto. Eles chegaram a Cades Barneia, um lugar onde Deus falou que era para eles irem, guiados pelo Senhor, em 40 dias chegaram em Cades Barneia. Quando eles chegaram ali, o relatório de 10 espias foi um, de outros 2 foram outros, e ali eles consentiram em dar a volta para tentar achar uma outra entrada, e ali eles se perderam. Toda vez que você sai da onde Deus mandou você ficar, você se perde. Toda vez que você sai debaixo da palavra de Deus, você se perde. O povo se perdeu porque saiu debaixo da orientação de Deus. Mas olha, entenda, o que desagradou a Deus? Desagradou o fato do povo não cumprir o seu propósito. O propósito de Deus para o povo era sair do Egito e em 40 dias entrar na terra prometida. Eles demoraram 40 anos. Lá em Deuteronômio mesmo fala que foi 1 ano para cada dia. E por que eles desagradaram a Deus? Porque não cumpriram o propósito. Deus tem um propósito, Ele tinha um propósito para o povo de Israel, Ele tem um propósito para nós.
O propósito não era morrer no deserto. O propósito era Canaã. Tem algum irmão perto de você dormindo aí na sua casa ou aqui? Fala para ele, o propósito de Deus para a sua vida é Canaã, seu cabeçudo. A incredulidade, como foi dito aqui, não permitiu com que eles chegassem ali. Alguns fatores estiveram ali. E eu quero falar um pouquinho sobre essa estadia no deserto. Mas eu não quero usar o deserto aqui como sinônimo de luta. Eu quero usar o deserto aqui como nós usamos e ensinamos aqui no nosso curso de maturidade. Nós ensinamos o seguinte, que o Egito é a carne, que o deserto é a alma e que Canaã é o quê? O espírito. São 3 fases do homem e são 3 estilos de vida. Você pode viver na carne, você pode viver na alma e você pode viver pelo espírito. O povo de Israel decidiu viver aonde? No deserto. Quando fala 40 anos, não quer dizer que 40 anos, quando você vai interpretar isso, você tem que olhar, foi muito tempo. Não é isso. 40 fala de número completo, fala de ciclo completo. 40 fala de uma vida. O povo, a grande maioria, morreu no deserto. Morreu na alma. Morreu sem desfrutar daquilo que Deus tinha. Morreu sem cumprir o propósito. Não é uma questão de ter durado muito tempo. Durou a vida inteira deles. Alguns nasceram e morreram no deserto. Sem conhecer Canaã, sem conhecer a plenitude da vontade de Deus, sem desfrutar da plenitude do propósito de Deus, e isso desagrada o Senhor, sim, quando nós saímos do seu propósito. Paulo falou, isso serve de aviso. Mas por que nós saímos do propósito? Porque às vezes acostumamos a viver no deserto. Deserto no quê? Na nossa alma. A alma, ela é cretina. A alma, ela tem uma discrepância incrível com o nosso espírito, que nós precisamos tomar cuidado. A alma é a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. E é aí onde o diabo trabalha. E eu não queria que você entendesse errado o que eu vou falar, mas na grande maioria das vezes, o diabo não vai lutar para te destruir. Eu queria que você repetisse isso para a pessoa que está do seu lado. O diabo não vai lutar para te destruir. Fala para ele assim, o diabo vai lutar para te distrair. Quando ele te distrai, ele te destrói. Então, quando nós nos distraímos do propósito, quando nós nos distraímos daquilo que Deus tem para nós, o sinônimo é morte. Aquela geração, quase que por inteiro, pereceram no deserto, pereceram na alma. E esse é um dos nossos grandes, ou das nossas grandes incógnitas, problemas a ser resolvidos. Eu não sei mais o sinônimo que eu posso dar para isso, que é essa vida no deserto perpétua, essa vida na alma perpétua. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pastor Bim, mas a pastora Joyce, juntamente comigo, nós tivemos uma live na terça-feira, que nós falamos um pouco sobre isso. Na segunda-feira, melhor dizendo, sobre o que é adoração, o que é louvor. E ali nós podemos falar um pouquinho sobre essa vida no Espírito, como isso é gostoso, como isso é úmido, como isso é saboroso, viver no Espírito. Mas o deserto nos fala dessa vida carnal. Quando eu falo carnal, não no sentido físico da carne, mas essa vida natural. E Paulo fala o seguinte, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. A ninguém mais conhecemos, nós não vivemos mais nesse parâmetro, nós não vivemos mais baseados nisso, nós vivemos em um outro padrão. Mas nós, infelizmente, amamos a carniça da carne, amamos a vida da alma, amamos. E não entendemos. Se você aí na sua casa está comigo ou não? Os irmãos que estão aqui estão comigo também ou não? Glória a Deus. Hoje me sinto bem acompanhado. Glória a Deus. Mas olha, não entendemos o que Jesus ensinou em Mateus 6, quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Ele termina a oração depois de pedir, depois de louvar ao Pai, de reconhecer ao Pai, de fazer uma série de petições. Ele diz, porém teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
E é isso que a nossa alma sempre busca: poder, honra e glória. Essa é a vida no deserto, buscando poder, buscando honra e buscando glória. Mas o povo de Israel ali, infelizmente, não desfrutou de Canaã, porque optaram viver no deserto. Infelizmente, o propósito de Deus era levá-los a Canaã, mas por um problema que eles mesmos criaram, eles morreram no deserto. E isso acontece na nossa igreja. Questões que nós mesmos criamos, monstros que nós mesmos alimentamos, tem nos matado. Tem feito com que nós morrêssemos ou morramos na alma, no deserto. E aí isso passa para a nossa vida, para nós termos uma vida espiritual infrutífera, uma vida familiar infrutífera, porque deixa eu te falar, o carnal, ele é insuportável. O próprio Senhor Jesus disse isso, que o morno, que o carnal, o que ele vai fazer? Vai vomitar da boca dele. Nós não fomos feitos para viver no deserto. Deserto é uma passagem. Deserto é sinônimo de maturação para nós. Um estágio onde nós passamos de carnais para espirituais. Momentos que passamos para poder aprender, mas não para poder viver. E às vezes nós estamos caminhando por 10, 30, 40 anos no deserto e achamos normal, e todo mundo que está à nossa volta está errado, mas nós estamos certos. Nós somos os superpoderosos, como o povo de Israel. O pão caía do céu. Você tem noção do que é isso? Pão cair do céu. Quando cai um dinheiro na sua conta enganado, você já acha que é milagre? E ainda eles vão lá e toma para trás ainda. Você que recebeu o auxílio emergencial e já acha que é milagre, não é não? Seus 600 reais. Olha, o pão caía do céu. Eles tinham sede, Deus fazia a água sair da rocha. Eles queriam um cardápio diferente, estavam enjoados do maná. A Bíblia diz que o maná é a comida dos anjos. Mas eles conseguiram se enjoar do maná. Como isso parece com alguns crentes? Se enjoam, tem crente que enjoa da comida de Deus. Da comida que Deus dá. Consegue se enjoar. Aí Deus ficou tão nervoso, falou: vou mandar codornas para vocês. Mandou tantas codornas, o próprio Senhor falou para eles: ó, vou dar tantas codornas que vai sair pelo nariz de vocês. A Bíblia diz que ficou fedendo o chão, de tanta carniça de codorna que ficou lá. Meu Deus. Mas o Senhor acompanhava eles de dia, fazendo sombrinha para os neném dele. De noite mandava uma coluna de fogo para esquentar eles. Todo dia falava com Moisés, dava as instruções para Moisés. Uma das instruções que ele deu para Moisés era para acabar com o povo. Moisés não quis. E o povo conseguiu, mesmo diante de tantos sinais, de tanta proteção, mesmo diante de tanto aparato de Deus, conseguiu. Isso é muito parecido conosco. Nós fomos resgatados do Egito. O Senhor nos lavou, nos remiu. O Senhor fez milagres na nossa vida. Mas nós temos que tomar cuidado se nós não estamos gostando demais do deserto. Se nós não estamos gostando demais da vida na alma, dessa vida natural. E me desculpe a dureza, mas o natural é medíocre. Nessa vida morna que nós estamos levando, onde tudo é comum, o povo de Israel sentiu saudade do que? Dos pepinos e das cebolas. Mas eu quero que você observe que existem algumas características da vida no deserto, e dessas características nós precisamos fugir. Se os irmãos que estão aqui quiserem anotar, se você que está na sua casa quiser anotar, fica à vontade. Quais são as características da vida no deserto? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração. Primeira característica de quem vive na alma:
motivação errada. Motivação errada. A motivação errada é a primeira característica dessa vida no deserto. Nunca sai do deserto porque a motivação é errada. Olha aqui, a Bíblia diz que o Senhor teve que colocar eles no deserto 40 anos para esquadrinhar o coração deles, para saber qual era a motivação do coração deles. Esses dias de quarentena, esses dias às vezes de isolamento, são dias para ser provado muita coisa. Não pense que, por exemplo, aqui em Goiânia nós já voltamos, mas em alguns estados os pastores não puderam voltar ainda. E é um tempo onde a igreja deveria parar e refletir. Refletir na sua forma de ser igreja, refletir em que evangelho nós estamos pregando, refletir aonde estamos investindo a nossa vida, refletir como que nós estamos investindo a nossa vida. Eu aqui como pastor, me desculpo o desabafo, mas a motivação do meu coração não é construir, edificar uma igreja que tenha um prazo de validade, que uma igreja que ela vá caminhar por 7 anos, por 5 anos, não. O meu desejo, o propósito que há no meu coração é edificar uma igreja que vai ser arrebatada, uma igreja que vai caminhar para o céu. Se em mim tem características que você não gosta, se você acha que alguma coisa ou outra da igreja deveria ser diferente, você tem o meu respeito, mas eu me esforço para isso, para tentar chegar naquele dia e subir junto com você. Tem alguém do seu lado e fala para ele: ô irmão, vamos subir junto para a glória, quando a trombeta tocar, vamos embora, meu Deus. Mas a motivação do meu coração não é ser rico, embora se eu for, glória a Deus. Não é edificar templos enormes, impérios, não, mas é fazer a vontade de Deus. E isso às vezes eu paro para refletir aonde eu estou investindo a minha vida. Eu quero investir a minha vida em uma igreja onde os nossos filhos queiram congregar. Eu quero investir a minha vida aonde há uma estrutura para crianças, para adolescentes, para jovens, aonde eles vão desejar ser pastores, aonde eles vão desejar fazer a vontade de Deus, aonde eles vão entender que Deus, de fato, é o dono de tudo e nele nós somos, nos movemos e existimos. Uma igreja onde os nossos filhos entendam que Ele está voltando. Uma igreja aonde não há acepção de pessoas, mas nem de um lado e nem do outro. Uma igreja onde não há maldade no olhar. E uma coisa que nós estamos batalhando, as motivações são muito erradas, porque alguém olha para o outro e diz o seguinte: você tem que me engolir, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. De fato, isso é verdade, mas também você precisa me aceitar da forma como eu sou. Você precisa aceitar a Bíblia como ela é, você precisa aceitar o Evangelho como ele é. Mas as motivações do nosso coração, nesses dias de quarentena, estão sendo esquadradas pelo Senhor. E o Senhor fala aqui: olha, esses dias de deserto para vocês, foi para te humilhar, foi para te provar, foi para esquadrinhar o seu coração. Quais são as nossas motivações? Quais são as nossas motivações na edificação da igreja, na edificação da família? E olha, como eu falei, motivação errada, muitas vezes ela não vem porque há um projeto, não um projeto, mas porque o diabo quer te destruir assim de cara, porque a gente sempre tem medo disso. A gente tem medo das coisas escandalosas, das coisas grandes. E como eu falei, o diabo muitas vezes não vai tentar te destruir, ele vai tentar te distrair. E como nós estamos presos na distração. Nós estamos presos, e quando eu falo de distração, já usei muitas vezes, falei sobre o uso indevido da internet, mas eu já não quero me deter a esse tipo de distração. Eu quero falar de uma distração que está mais interna em nós. Uma distração que talvez nós estamos lidando com ela como se ela fosse normal. O que é distração? É tudo aquilo que te tira do propósito. Então nós precisamos ganhar almas, nós precisamos consolidar, discipular, enviar, nós precisamos pregar o Evangelho, mas nós somos distraídos por picuinhas entre nós. Nós somos distraídos por coisas pequenas entre nós. Nós somos distraídos quando nós paramos para reparar as qualidades, as limitações do outro.
E às vezes apontamos para o outro e dizemos, eu não cresço é por causa dele. Eu não cresço é por causa dos meus pais. Está igual Elias, eu não serei maior do que os meus pais. Todo depressivo. Ah, o outro faz isso, isso e isso e me atrapalha. E de fato eu entendo que muitas coisas atrapalham, mas toma muito cuidado. Talvez o diabo está colocando coisas no seu olho para te distrair, para te tirar do propósito. Viva você o Evangelho. Viva você o Evangelho. Viva a comunhão. Viva o partir do pão. Viva a oração, a palavra. Seja você a sua própria expectativa. Sabe, eu me encanto por aquilo que eu falo. É incrível como eu entendo quando eu mesmo explico. Eu gosto de me ouvir falar. Termino as pregações aqui, eu vou para casa e vou ouvir minha palavra. E às vezes tem coisa que eu falo que eu olho. Parabéns, garoto. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque talvez você pense, nossa, mas que pastor metido falando isso. Talvez eu até seja metido. Mas eu entendi que, já que eu vou ficar comigo até o fim, já que eu vou para além do fim, eu vou para a eternidade, é melhor eu me encantar por aquilo que eu faço. É melhor eu admirar a herança que o Senhor trouxe à minha vida. Eu não estou dizendo na minha autossuficiência. O que eu estou querendo te dizer é porque eu preciso ser a minha principal expectativa. Eu preciso, como Paulo falou, eu esmurro o meu corpo. Eu não esmurro o corpo do outro para ser disciplinado. Vocês estão me entendendo? Você pode dizer glória a Deus aí onde você está? Paulo fala, eu esmurro o meu corpo para que eu não caia. Ele não esmurra o corpo do outro. As nossas motivações estão muito erradas. Nós estamos atribuindo o nosso fracasso espiritual a outros, o nosso fracasso matrimonial a outros, o nosso fracasso financeiro a outros, e não. O povo aqui, a motivação do povo era tão errada, que eles chegaram ao ponto de dizer que Deus tirou eles do Egito para matar no deserto. Mesmo Deus fazendo tudo. Eles eram tão loucos, Deus abriu o mar, Faraó morreu lá no mar, passaram o mar, Moisés subiu para pegar a lei de Deus, Deus queria falar com o povo não quis ouvir, mandou Moisés subiu, foi falar com o povo, foi pegar a lei, pegou, quando demorou 40 dias, o povo já tinha erigido para eles outro Deus. E isso mostra demais as motivações do coração, porque tem que ser um Deus assim, que atende em um estralar de dedos. Tem que ser uma igreja assim, que faz o que você pensou. Tem que ser uma liderança assim, que é do jeito que você planejou, que senão não serve. Tem que ser um patrão assim. Por isso que não para em serviço nenhum, porque tem que ser do jeito dele. E não é. A vida não é assim, o evangelho não é assim, e o povo de Israel viveu assim e morreu no deserto. Porque a motivação do coração era errada. Se distraiu com aquilo que não precisava, gastou tempo com o que não precisava, gastou tempo. Oh, meu amado, toma muito cuidado com as distrações do seu coração, toma muito cuidado com aquilo que tem te distraído, toma muito cuidado com onde você tem colocado de fato o seu coração. Toma cuidado. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero. A primeira característica daquele que quer ser um discípulo de Jesus é a cruz. A cruz é a anulação da nossa alma, no sentido da vontade. Nós deixamos a nossa vontade e optamos pela vontade de Deus. Nós deixamos o que nós gostamos, o que achamos que é certo, bonitinho, e optamos pela vontade de Deus. Nós deixamos o achismo nosso, porque para mim tem que ser assim, porque eu penso assim, porque eu quero assim, porque eu quero daquele jeito. E nós optamos pelo querer de Deus. Nós optamos pela palavra. Primeira característica de quem vive no deserto: motivação errada do coração. A segunda, eu já falei um pouco sobre isso, ausência de celebração. Outra estratégia do diabo, muitas vezes o diabo não vai roubar as suas conquistas,
mas o diabo vai roubar a sua celebração. Como a celebração é algo importante. Se você olhar a quantidade de festas que Deus mandou o povo de Israel celebrar, você fica impressionado. Deus é um Deus de festa. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, tanto pela aliança como pela festa. Existem festas judaicas que duravam 9 dias. Você tinha uma festa, na hora que essa festa terminava, você se estendia, a festa das colheitas se estendia por mais não sei quantos dias, e depois você tem outra festa. Meu Deus, por quê? Porque precisa haver celebração na vida. Aí fica esse aí fica esses 100 números de crentes com essa cara de maracujá de gaveta, emburrado. Você já viu o cachorro quando cai da mudança? Meu pai tinha um cachorro, o nome dele era Totó. Ele era todo preto. E nós fomos mudar e ele caiu da mudança. Ele era todo brabinho. Depois que ele caiu da mudança, mas ele ficou tão sem graça. Sabe, você olhar, ele ficava... Sabe aqueles cachorros que ri só com o dente de baixo? Ele abanava o rabo só até na metade, depois voltava. Porque, e muitos crentes são assim, não celebra nada, não dá conta de aproveitar nada, não consegue viver nada do que Deus tem, não consegue ver Deus agindo em nada, não consegue celebrar. Meu Deus, como nós precisamos aprender a celebrar. Sabe, Canaã significa essa vida ressurreta, de vitória. Nós não conseguimos celebrar, nós não conseguimos fazer com que os nossos filhos celebrem a Deus. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus aí, por favor. Aí na sua casa, você está em glória a Deus aí na sua casa, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Olha, nós não conseguimos celebrar. Nós não conseguimos ensinar os nossos filhos a celebrar. Nós somos esse povo da reclamação. Nós somos esse povo da murmuração. Nós reclamamos de tudo. Tudo é pesado. Os nossos filhos não desejam o evangelho. Porque tudo para nós reclamamos do irmão, nós reclamamos da irmã, nós reclamamos do pastor. Eu sei que vocês reclamam muito de mim. Tem dia que minha orelha dói. Aleluia. Está uma bezetacil na orelha agora. Glória a Deus. Mas aí nós reclamamos do pastor, nós reclamamos daquilo, nós reclamamos do serviço. Aí qual que é a geração que está surgindo aí dos 16 anos para cá? E eu acredito nessa geração ainda, mas é uma geração morgada. Os caras parecem que eles fumam brau 24 horas. Jogando Free Fire. O cara calça 44. O chinelo dele parece uma canoa. Dobra lá o pezão. Estou esperando Deus abrir uma porta aí. Espera aí. Abre uma porta de emprego, ele reclama. Ganha um sapato, ele reclama. Ganha uma chinela, ele reclama. Ganha mais não sei, ele reclama. Ganha mais não sei o que, ele reclama. Não há celebração. Aquilo que você não celebra, você apenas usa. Nós não celebramos mais os nossos irmãos. Não celebramos. Eu não estou querendo falar demais de mim, porque fica parecendo, né, um alto discurso. Mas, se tem algo que eu tento fazer na minha vida, é honrar qualquer pessoa que vai na minha casa. Desde o mais simples ao mais nobre. Desde o mais pobre, àquele que tem um poder aquisitivo melhor. Todos eu tenho que tratar de forma igual e honrosa. Eu celebro cada pessoa que vai na minha casa. Ele vai na minha casa, se não tem refrigerante, eu saio para comprar. Se eu não tenho dinheiro para comprar, a gente faz um suco, come a ração da Jade junto, não tem problema nenhum. Mas nós celebramos. Eu acho bom quando as pessoas vão na minha casa, quando elas me telefonam, embora tem vezes que eu não atenda, mas eu acho bom, eu gosto, porque eu celebro os irmãos, eu paro, eu ouço com atenção, eles sentam no meu sofá, eles rasgam o meu sofá, eles comem a comida da minha geladeira, eles entram para o meu quarto. Teve um dia que o irmão foi visitar a gente, foi no domingo, ele chegou, ele comeu metade da comida. E a gente olhando aquilo, e aí, deu 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, ele chegou, não sei se a Márcia vai se lembrar disso, falou, pastor, o senhor não se incomoda não, mas não tem um lugar para me deitar aí não? Adivinha onde ele deitou? A Márcia ficou brava comigo, deitou na minha cama, porque lá tinha ar-condicionado.
Eu fui preparar a palavra e ficou lá deitado. A Marcelina falou, não vai acordar o fulano não, agora que o culto começa. Acho que foi arrebatado essa miséria aí. Mas olha para cá. Mas nós precisamos aprender a celebrar mais uns aos outros. Precisamos celebrar aquilo que Deus colocou na nossa vida, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Deus abriu uma porta de trabalho para você, de um salário, celebre. Deus te deu um Fusca, celebre. Mas cuidado, que às vezes não foi Deus. Mas olha, nós precisamos aprender a celebrar. Nós somos essa geração mal-humorada, brigamos no trânsito, brigamos em casa, brigamos no trabalho, brigamos aonde for, nós brigamos no discipulado. As nossas reuniões de discipulado é tensa, você não sabe que hora que vai surgir uma bomba. A reunião no trabalho é tensa, tudo é tenso, você não sai no trânsito, é tenso. Nós não celebramos, não conseguimos olhar para um celular, erguer para o céu e falar, Senhor, eu agradeço, obrigado. Senhor, obrigado por esse salário, mas se o Senhor quiser aumentar mês que vem, aleluia. Mas obrigado por esse aqui, obrigado por essa comida. Esses dias eu vi o Diego, o irmão do Tiago postou uma foto, eu achei bacana demais, e ele estava lá com o macarrão estava até bonito, e ele colocou assim, obrigado Senhor pelo macarrão. Eu olhei aquilo e falei, cara, isso é uma vida de celebração. Celebra o macarrão, celebra a picanha, celebra o ovo, celebra o grande churrasco, não tem problema, mas nós precisamos aprender a celebrar. Deus estava andando com o povo, Deus estava fazendo milagres 24 horas, de manhã, de tarde, à noite. Eles viam o rosto de Moisés brilhar com a glória de Deus, eles conseguiam parar e reclamar. Isso é a nossa cara, mas isso é a gente escrito. Isso é a gente, por quê? Porque nós viemos para o culto, Deus usa o pastor para falar, usa os outros pastores para falar, Deus usa alguém para falar com você, Deus abre porta financeira. Até hoje nessa crise tem gente passando fome, você nunca passou necessidade de nada, pelo contrário, Deus foi abrir porta. Mas você consegue parar? Bem que podia melhorar, né? Bem que podia, tá bom, mas tá ruim, né? Que o trem tá feio. Não consegue falar, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou faltar nada. Obrigado, Senhor. Mas nós não celebramos o pouco que chega, às vezes o muito que chega, nós não conseguimos celebrar. Perdemos o brilho da celebração. Chegamos para as células, às vezes sem celebrar, aí a célula fica pesada, a gente fala, eu acho que o Espírito de Deus saiu aqui. Sabe mesmo que o capeta chegou, né? Porque, olha, aquela cara de maracujá de gaveta emburrado. Cara, não faz isso não, pai, meu Deus. Fique em casa, hashtag fique em casa. Mas olha, nós não celebramos, nós não acordamos na quarta-feira e dizemos, oba, hoje tem célula. Por mais que a sua célula não seja tão boa como você queria, mas celebre o fato de ter um lugar para onde você ter comunhão. Sabe, eu preguei por anos lá no presídio, e eu sei o que é aquilo ali. Quando acabava o momento da visita, ou o momento da nossa celebração ali, da nossa pregação, aquilo voltava a ser o inferno novamente. Os presos celebravam o fato de poder pregar o evangelho. Hoje, para nós parece que é mais uma tortura ir para uma célula do que uma celebração. Mas entenda, o problema não é porque o líder é ruim, o problema não é porque o discípulo é ruim, o problema é porque você não celebra mais a sua célula, você não celebra mais o seu trabalho, você não celebra mais a sua família, você não celebra mais a sua esposa. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Se você está me ouvindo aí, digita aí, estou entendendo, pastor, estou ouvindo. Olha, por que muitos casamentos acabam? Por quê? Porque tem pessoas que deixam de celebrar suas esposas, Rafael. Cris, tem mulher que deixa de celebrar o seu marido. O marido passou para ser para ela agora algo insignificante. A esposa passou para ser para ele agora algo insignificante. Não celebra mais. A esposa chega do trabalho, não há celebração. O marido chega do trabalho, não há celebração, pelo contrário. A esposa diz, já está vindo aquele entojo. Meu Deus do céu. E se brincar, ainda vai querer namorar hoje ainda, né? Pelo amor de Deus. Tem que fazer janta. Já viu aqueles velhos? Eu ia falar do meu avô, mas não vou falar não. Talvez ele está ouvindo. Aqueles velhos rabugento. Só sabe reclamar, só sabe... Não, tem que aprender a celebrar. O povo de Israel deixou de celebrar o maná. Era a mesma coisa? Era, mas era de Deus. Estou cansado dessa cela. Toda quarta-feira é a mesma coisa, mas é comida de Deus.
Estou cansado desse casamento, é a mesma coisa, já entra na rotina. Mas é comida de Deus. Estou cansado dessa liderança, é a mesma coisa. Não aguento mais fazer a mesma coisa. Mas é comida de Deus. O povo morreu no deserto porque não celebrava. Era tudo a mesma coisa. Olha, vai no hospital e olha o marcador de pulso ali do povo. Você vai ver que tem um momento está em cima, um momento está embaixo. Quando está tudo normal é porque morreu. Quando a linha está reta, acabou a vida. Quando tudo é a mesma coisa, não tem mais existência. E assim, muitos de nós estamos levando a nossa vida psicológica, a nossa vida moral, a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial, nós estamos levando dessa forma. Tudo normal. Nós não celebramos, nós não vibramos mais quando tem um visitante na célula, nós não celebramos mais quando recebemos um aumento, nós não celebramos mais quando uma porta se abre. Tudo mesma coisa. O Lucas comprou uma moto nova, uma super moto, parece a do Jiraya, e ele foi levar lá em casa para mostrar. E assim, quando eu vi a moto, nossa, eu fiquei alegre, porque me pegou de surpresa, eu não imaginava que ele ia comprar agora. É uma moto muito bonita, eu falei, nossa, que moto bonita, que top, e tal. Eu olhei, dei uma volta na moto, andei de uma roda, não, andei de uma roda não, mas, cara, eu fiquei muito feliz mesmo. A Márcia sabe disso que eu comentei com a Márcia, como eu estou feliz. Aí eu chamei o João Felipe para ver a moto. O João Felipe, vem cá ver a moto do seu líder, a moto é top demais e tal, e pá. Aí o João Felipe foi lá, olhou. Para que você me chamou para ver isso aqui? Você sabe que eu não gosto de moto? Eu olhei na cara do João Felipe e falei, cara, vai para dentro agora. Pega descendo. Mas não celebra. E quando nós não celebramos, nós matamos a celebração do outro. Cuidado. Nós precisamos aprender a celebrar mais. A celebrar as nossas comunhões, a celebrar o nosso casamento. Aquilo que você não celebra, você usa. Se você não celebra a sua esposa, você apenas usa a sua esposa. Se você não celebra o seu líder, você apenas usa ele. Se você não celebra o seu trabalho, você apenas usa o seu patrão. Você precisa aprender a celebrar. Se você não celebra o Senhor, você apenas usa as bênçãos que Ele te dá. Celebração. Outro ponto, preciso terminar, né? Já vou terminar. Deuteronômio 12, versículo 7. Lá comereis perante o Senhor, o vosso Deus, e vos alegrareis, e tudo que puseres nas vossas mãos e as vossas casas, o que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedeis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual o que bem parece aos seus olhos. Meu Deus do céu. Não sei se você entendeu aqui, que era uma repreensão. Qual que é a característica de quem vive na alma no deserto? Indisciplina e falta de compromisso com Deus. Indisciplina. Quer saber? Vou pagar aquele trem não. Deixa pra lá. Quer saber? Não precisa chegar na hora não. O patrão entende, chegar 15 minutos atrasado todo dia, ele entende. Aí quando é mandado embora, o que o crente fala? É mandado embora e fala, pastor, o diabo fechou a minha porta de emprego. Engraçado, esse diabo tem CPF, tem nome completo, filiação. Mas o problema é o quê? É a indisciplina. A indisciplina matou o povo no deserto. A indisciplina matou o povo no deserto. E a indisciplina está nos matando. Esses dias frios. Ir para culto, para célula, para quê? Vamos ficar aqui, vamos ver online. Agora é até a era do online. E aí nós estamos aqui hoje celebrando online. E você vê, hoje foi bom online, precisei sair de casa. É indisciplina. Falta de compromisso com Deus. Deus mandou fazer de uma forma, fizeram. O povo é tão custoso que eles tiveram uma vitória tremenda em Jericó. Quando eles foram para a segunda cidade, isso já na conquista da cidade lá em Josué, em Ai eles foram derrotados. Aí Josué, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou onde que a gente pisasse a planta do pé, o Senhor daria? Pois é, Josué, mas tinha que ter me obedecido. Um de vocês aí não cumpriu como eu falei, me desobedeceu.
Indisciplina traz derrota. Fala isso para a pessoa que está do seu lado aí. Indisciplina traz derrota. Indisciplina traz derrota. No deserto, muitas vezes, não se semeia e nem colhe. O deserto é um lugar, às vezes, de sequidão. O deserto é um lugar, às vezes, onde não conseguiríamos colher frutos. Isso na cabeça. Cada um ali, então, como disse Moisés aqui, fazia o que era bem aos olhos. Isso não se parece com a gente, não? Quer saber? Entregar dízimo nada, eu não sei como é que vai ser amanhã. Ó. Não falar para ninguém não, não recebi não. Deixa para lá. Orar, não, esse negócio de orar é difícil demais, não dou conta não. Nossa, é pesado orar. E é bom, assim, eu acho o máximo. O cara tem 10 anos de crente, até hoje ele está fraco espiritualmente. Ele, não, estou fraco, estou mal. Então, mas por que está mal? Tem que ver, então sai desse deserto, sai da alma. Mas a indisciplina é muito grande. Nós somos indisciplinados com comida, com horário, com comportamento, com relações morais. E a grande questão é que nós queremos fazer do nosso jeito e às vezes esquecemos que temos um Deus. Nós esquecemos que nós precisamos obedecer à vontade de Deus, nós temos compromisso com Deus. Quando nós voltarmos dos cultos presenciais, o fato de você vir ao culto não é um compromisso comigo, é um compromisso com Deus. Você ser fiel com a sua célula não é um compromisso só com os irmãos, é um compromisso com Deus. Você ser fiel ao seu trabalho, cumprir o horário, chegar no horário, não roubar o horário do seu patrão, não roubar dinheiro do seu patrão. Você tem que pensar que tem um compromisso com Deus. O seu patrão não está vendo, mas você está plantando uma semente. O seu patrão não está vendo, mas Deus está vendo. Outro ponto de quem vive no deserto: não se apropriaram da herança. Qual que era a herança? Canaã. E quando eu falo herança, aí muitos pensam, é a bênção, agora chegou a parte da palavra boa, e agora eu vou te quebrar no meio. Por quê? Porque quando eu falo de se apropriar da herança, não é abraçar a bênção, mas é permanecer no caminho da bênção. É permanecer, é ser resiliente, é caminhar. Porque essa geração nossa aqui, a bênção dele tem que durar no máximo, a prova dele não pode passar de 1 ano. A prova passou de 1 ano, ele vai para outra igreja. Aí ele faz as campanhas das 7 quarta-feira, das 7 sexta-feira, do 7 sábado-feira, e aí depois não deu certo, ele vai para outra. Porque Deus não pode provar ele mais do que 1 ano, 6 meses. E tem aqueles que são mais audaciosos, que eles dão prazo para Deus poder falar com eles. Ó Deus, o Senhor fala comigo até quarta-feira, se o Senhor não falar comigo até quarta-feira, eu vou desviar, eu vou sair da célula. Mas a herança tem um caminho. O caminho passava por dentro do deserto. Tinham que vencer o deserto. Tinham que vencer o deserto. Tinham que vencer o deserto. Tinham que vencer a alma. E quando nós falamos de se apropriar da herança, nós estamos falando é isso. Tem que sair do deserto, tem que vencer a alma. Para chegar na herança, tem um caminho. Aí muitos dizem, quando a gente fala tem que se apropriar da herança, vem aquela mensagem triunfalista. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes. E de fato está. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Então por isso nós temos que ter o mesmo comportamento de Cristo. Pegar a cruz todos os dias, dar a vida pelos nossos discípulos. Se precisar, abrir mão da nossa vontade, dos nossos sonhos e subir para o Gólgota. Mas quando nós falamos de herança, o cara pensa, pois é, agora eu estou abraçado. Não. Por que, irmão, que você não está pelejando mais? Não está batalhando? Não, porque eu já tomei posse da minha herança. Eu sei que ela vai chegar e tal. Opa, peraí. A promessa de Deus, a herança para eles era Canaã. Até chegar em Canaã, meu parceiro, tem um caminho. Mas o que está acontecendo com os crentes dessa geração? Eles andam
2 quilômetros. Não, se Deus quiser fazer, Ele vai trazer até mim. Alguém já ouviu algum crente falar isso ou não? Não. Se Deus quiser falar, Ele fala comigo. Se Deus quiser me dar alguma coisa, vai trazer a mim. Aí o cara não vai estudar, o cara não vai procurar emprego, o cara não vai se especializar em nada, aí depois vira um analfabeto funcional no futuro. Aí a culpa é da igreja. O pastor nunca falou para ensinar, o pastor falou que era para a gente apropriar da herança. Eu apropriei da herança tem 25 anos, eu estou aqui parado esperando a herança chegar. Deus falou para o povo, sai, atravessa o mar. Continua andando. Vai andando, a herança está lá, tem que andar, tem que caminhar. Filhinho, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que juntar o dinheirinho, tem que controlar as verbas aí, meu amado. Tem que educar os seus filhos. Ah, minha família é uma herança do Senhor. Pois é, ela é uma herança do Senhor sob a sua responsabilidade. Somos mordomos, Paulo fala isso lá em 1 Coríntios. Então é responsabilidade sua educar os seus filhos, discipular sua esposa. Esposa, é compromisso seu ser uma companheira idônea do seu marido, ensinar e educar os seus filhos. Mas nós estamos na era da herança, na era da graça, uai. Agora todo mundo, todo crente, tudo é normal, tudo pode, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu estou aqui esperando a herança. Não, você está esperando a herança? Então caminhe para ela. Vai em direção a ela. O que foi o problema do povo de Israel? Quando chegaram na herança, além de meter as caras para dentro, desculpa a gíria, além de cair para dentro, meter a faca na caveira, o que eles fizeram? Ah, essa terra engole seus moradores. Os caras todos gigantes, mano, o tamanho dos caras, os caras é tudo cavalo, mano. Os caras vão quebrar nós no meio, não vamos mexer com isso não, vamos procurar uma entrada mais fácil. Quando saíram de Cades Barneia, saíram da vontade de Deus. Isso está acontecendo com a gente. A gente não permanece na herança, não permanece em Cades Barneia, onde o Senhor falou, não entra por onde o Senhor falou, a gente quer os nossos próprios meios. A gente vai, caminha, dá a volta lá, não sei na onde, 40 anos andando. Aí fala, a minha célula não cresce, eu não prospero financeiramente, a minha família tem dificuldade nisso, naquilo, outro. Eu não sei mais o que eu faço, eu acho que eu estou na igreja errada, eu acho que eu estou no propósito errado, eu acho que eu estou no mundo errado, eu estou no planeta errado. Mas o problema não é esse, o problema é que você não permaneceu, não se apropriou da herança. Quem se apropria da herança, permanece no lugar que Deus mandou. Bate na cabeça do seu irmão, pelo amor de Deus, fala, quem se apropria da herança, permanece onde Deus falou. Aí permanecer na herança não é ficar parado. Permanecer na herança é planejar, propositar a sua vida para alcançá-la. Ah, eu vou ser milionário. Beleza, então o que você está fazendo para ser milionário? Estou dormindo até meio-dia, pastor. Porque aos seus ele dá enquanto dorme. Pastor, Deus tem uma herança na minha vida. Eu vou ser pai de multidões. Pois é, o que você está fazendo para ser pai de multidões? E eu acho o máximo, porque aí os caras falam de Paulo, beleza. Você às vezes lê o livro de Atos e esquece de olhar os pontos que tem ali, e às vezes um ponto ali são 10 anos. Às vezes um ponto ali são 5 anos. Lá em Gálatas, Paulo disse que ficou 9 anos estudando. 9 anos estudando o que os discípulos de Jesus falavam, para depois ir até os discípulos de Jesus e perguntar se o que ele tinha entendido era aquilo mesmo. Ele ficou 9 anos se preparando. E aí depois todo mundo vê Paulo proeminente da forma como ele foi, falava 3 idiomas, conversava com grandes líderes religiosos, mas ele se preparou, bebê. Agora o cara chega aqui, nunca nem leu a Bíblia. Sou pai de multidões. Está lendo a Bíblia, irmão? Não, está tudo aqui, ó. Deus fala comigo, pastor. Deus fala. Aí o cara fala, não, vou ser milionário. Você está trabalhando? Não, mas Deus vai abrir as portas. Você está estudando? Está se preparando? Não. Tem irmão que fala que Deus abriu a porta, e às vezes realmente foi Deus que abriu a porta. Mas ele não permanece. A primeira contrariedade, e eu acho o máximo isso, aqueles que são empregados, que são crentes, os patrões não podem dar direção para ele não, porque ele recebe direção só de Deus. Se o patrão chama a atenção, dá uma orientação no serviço, ele acha ruim, ele pede conta. Eles pedem conta e ainda falam assim, não pastor, eu senti um negócio aqui dentro. Pois é, o negócio que você sentiu aí chama-se cagada.
deixa eu te falar, permanece na herança, permanece no propósito, resistência. Não importa a velocidade que você vai, se você não está indo para a direção correta. Se a direção que você está indo não é a correta, não adianta velocidade, não adianta pressa. Você tem que saber qual é o caminho da herança. O povo chegou em Cades Barnea, olhou, era a terra prometida, era a herança de Deus, mas era difícil. Tinha que batalhar, tinha que ter fé, tinha que lutar. Não, vamos procurar uma entrada mais fácil. Foram rodear, sair da presença de Deus. Para me terminar aqui, outra característica deles era a mente mundana. Números 1, 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. O que é isso? Isso não parece com a gente? Essa mente mundana? Antes de eu ir para aquela célula, minha vida estava tranquila. É claro, você não oferecia nenhum risco para o diabo, você pertencia a ele. Ele não ia te incomodar. Mas agora a mente mundana faz você olhar para o mundo e sentir saudade do mundo. Ontem e hoje eu fiz 2 visitas que assim, mexeram muito comigo. Fui na casa do irmão Wagner e hoje eu fui na casa do irmão Márcio. E assim, são pessoas excepcionais. Eu fiquei muito edificado e eles acrescentaram muita coisa na minha vida. Eu achei muito bonito tanto o irmão Márcio quanto o irmão Wagner, falando da vida antiga que eles tinham e como eles não sentem nenhum tipo de saudade daquilo. Às vezes eles falam, parece que eles têm até vergonha daquela vida. E eu olhando e vendo que o nível de conversão que alcançou esses irmãos. E eu vejo que muitos de nós precisamos dessa autenticidade do evangelho em nós, porque tem muita coisa no mundo que nos encanta. Então nós olhamos para os artistas, nós olhamos para aqueles que têm finanças, e quando nós vemos em um momento desprovido, como o povo de Israel, olha que povo é esse aqui. Eles chegam a dizer: moço, quem não deu carne? Agora nós estamos com só esse maná. Eu estou com saudade dos peixes, dos repolhos, dos pepinos do Egito. Estou com saudade disso. Nossa, isso parece com a gente. Ai, como era bom aquelas festas. Ai, como era bom aquilo outro. Ai, como era bom quando ninguém falava desse negócio de corte. Ai, como era bom quando não tinha que ter ir para o culto. Eu fazia o que eu quisesse no domingo. Agora, sou obrigado a ir para aquele culto. Não. Isso é mente mundana. Sabe? No deserto nós temos um povo remido, lavado e comprado pelo sangue de Jesus, mas que tinha a mentalidade do Egito. Nós na igreja temos um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Foram pagos por um alto preço. E o que nós precisamos entender é isso, que salvação é para o ímpio, libertação é para o salvo. Nós não entendemos esse processo. Nós pensamos que libertação é para o cara que está lá no mundo, mas libertação é para aqueles que já entraram no deserto, para que já saíram do Egito, que precisam ser libertos dessa mente. E até por demônios também. O povo era lavado e remido, o povo estava debaixo da orientação de Deus. Mas a mente estava no Egito. Está vindo na igreja, vai para a célula, não dá conta de desejar as coisas de Deus, se lembra das coisas do mundo o tempo todo, pensando na coisa da internet, mexendo na internet, pensando no mundo, pensando no pecado, pensando naquilo outro, e acha que às vezes dar a outra face é coisa de trouxa, perdoar a dívida é coisa de trouxa. De fato, às vezes perdoar o ofensor é coisa de trouxa, é coisa de bobo. Esse negócio de vender os bens e propriedades e repartir, isso não é desse jeito não, isso aí não existe isso na igreja. Às vezes pensa que entregar o dízimo é coisa de bobo, ter que vir para o culto, dar glória a Deus, orar, é coisa de bobo, porque a mente é mundana. Estava lendo Apocalipse,
Estou lendo um livro muito interessante também, que chama-se Mais Esperto que Satanás, de Napoleão Hill. Muito interessante. Mas eu estava lendo Apocalipse e achei interessante uma das coisas. Até li aqui na terça-feira com os meninos, que Jesus fala para uma das igrejas tomar cuidado com a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é a doutrina mundana, a mente capitalista, que tudo é dinheiro, tudo gira em torno do dinheiro. Então ele formulava as profecias para vender, convenceu Balaque a isso. E num capítulo anterior, falando de uma outra igreja, ele chega a dizer que as pessoas que falam mal do nosso comportamento como igreja decente são da sinagoga de Satanás. Sabe, nós temos que tomar cuidado com a mente mundana, porque por muito tempo nós ficamos presos ao vestuário, ao cabelo, mas nos esquecemos que às vezes o nosso coração, assim como o do povo de Israel, é mundano. Fomos lavados, tivemos experiências com Deus, mas não saímos do mundo. Os desejos do mundo, aquilo que nós enxergamos como sucesso no mundo, ainda parece atraente para nós. Eles desejavam a comida, caía do céu, mas eles desejavam o do mundo. Hoje, eu sou um pastor. Hoje eu não tenho trabalho remunerado. A minha esposa já trabalha de forma secular. E muitas vezes eu tentei, mandei currículos para poder conseguir emprego, porque muitas vezes as ofensas, os comentários, às vezes me machucavam. E confesso que me machuca até hoje. Mas o Senhor foi muito duro comigo, dizendo que tudo que Ele provia na minha vida vinha dEle. E se eu comportasse de forma diferente, eu seria como o povo de Israel, que estava recebendo o maná de Deus, mas queria voltar para o Egito. Talvez aqui na sua comunidade você não tenha o melhor pastor, o pastor que você desejou. Talvez nós não temos a melhor estrutura para fazer essa transmissão hoje. Foi um Deus nos acuda. Talvez nós não estamos como Paulo diz em 2 Coríntios 15, os tais superapóstolos. Mas nós temos um encargo de falar a palavra de Deus, de viver o Evangelho na sua plenitude. Jesus diz em Mateus 13 que uma mulher pegou um bocado de fermento e repartiu em 3 bocados de farinha. Por que ela fez isso? Porque isso fala da triunidade do homem: corpo, a alma e o espírito. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou o fermento, repartiu por 3 porções de farinha, e essa farinha veio a crescer, a se expandir. E assim somos nós. Nós cremos que o Evangelho deve ser pregado todo para o homem todo. Nós cremos que, por mais que muitos podem nos chamar de trouxa, por mais que nós estamos fugindo do modismo, fugindo daquilo que é o oba-oba, e muitos falam para nós que nós estamos perdendo tempo quando nós decidimos gastar mais tempo em tentar trazer um irmão de volta. Às vezes pelejamos para que alguém se fortaleça na liderança, apostamos naquela pessoa, e muitos nos dizem que nós estamos perdendo tempo. Hoje até um pastor falou isso para mim, e eu olhando, observando e vendo que não, nós estamos no caminho certo, porque a nossa mente não é a do mundo. Talvez você não tenha, como eu falei, os melhores pastores, mas você tem aquilo que vem da parte de Deus para você. O povo olhou e falou: lá nós tínhamos tantas coisas, agora aqui nós só temos o maná. Lá no mundo eu saía com tantas mulheres, agora eles vêm falar de corte, que não pode nem beijar na boca. Lá no mundo eu fazia o que eu queria, saía na hora que eu queria, agora tem um líder que vem me falar o que eu devo fazer. Mas é uma escolha que você vai ter que fazer no deserto. Ou você morre no deserto, você abre mão do deserto e
caminha para Canaã, caminha para a promessa de Deus. E a maior da promessa, eu não quero ser aqui triunfalista com você. Não se engane. Esse mundo é passageiro. E tudo que está nele, o sucesso, o dinheiro, o glamour, e nós não estamos buscando isso. Nós apenas estamos buscando uma coisa. Naquele dia, quando a trombeta soar, nós seremos chamados pelo Senhor Jesus e ouvir da boca dele: entrem benditos do meu Pai. Entrem para o gozo do teu Senhor. Nós estamos caminhando, de fato, para fazer a vontade de Deus. Nós sabemos que, às vezes, os recursos que chegam até nós são poucos, mas nós louvamos a Deus por cada recurso. Nós sabemos que os nossos líderes de célula, talvez tenham suas limitações, outros menos do que outros, alguns se esforçam para crescer. Em cada líder de célula, nós somos gratos ao Senhor. Nós sabemos que os nossos anfitriões talvez moram em casas simples, talvez não tenham condições de fazer banquetes toda semana, mas nós louvamos a Deus, porque sabemos que estão sendo instrumentos de Deus para receber a arca do Senhor. Nós não queremos viver no deserto, nós queremos viver em Canaã. E o meu convite para você nessa noite, nesse culto online, atípico, é para que você saia do deserto e viva em Canaã. Viva a vontade de Deus. E olha, nós temos 2 níveis de Canaã na nossa existência. A Canaã, que é a promessa física de Deus, que é aquilo que você pode viver. Deus tem promessas que elas vão se cumprir na sua vida. Você crê nisso? Promessas que são financeiras, sim. Promessas que são cura para a sua vida, para a sua família. Promessa para os seus filhos. Tome posse dessas promessas e creia nisso. Mas não com a mente mundana. Não com a mente errada. Alguns diziam para mim que eu teria que postar algumas palavras para que pudesse falar para outras pessoas e para mostrar que nós estávamos bem. E são justamente essas que eu nunca vou postar, porque minha mente não é do mundo. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. O nosso encargo é poder sentar na mesa com os irmãos e comer com singeleza e humildade de coração. É poder apertar a sua mão, te abraçar, sem medo de você estar chateado comigo ou o recíproco. É nós podermos abrir mãos de orgulhos e de vaidades em detrimento do perdão. É nós valorizarmos cada coisa que o Senhor tem colocado na nossa vida, desde a mais simples à mais complexa. Sabermos que estamos nas mãos do Senhor e que Ele que nos levará para o céu. Sabe, saia do deserto. Vamos caminhar juntos para Canaã, limpos de coração, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas não só isso, com a nossa mente transformada, sem a mente mundana, com as motivações corretas, celebrando ao Senhor por cada conquista, celebrando ao Senhor por cada sorriso, celebrando ao Senhor pelos seus feitos. Quero convidar a equipe de louvor aqui. Se você estiver na sua casa, fique de pé onde você estiver nesse momento. Nesse momento eu quero orar por você, pela sua família, para que nós possamos viver o Evangelho na sua plenitude, para que nós possamos viver o Evangelho em tudo aquilo que Ele nos oferece. Glória a Deus. Aonde você estiver, enquanto os meninos vão preparando aqui, vamos louvar ao Senhor em oração, pedindo para que Ele nos ajude, pedindo talvez perdão. Eu sei que você esperava uma daquelas palavras de prosperidade, de bênção, e isso tudo é consequência de uma vida diante de Deus. E Deus tem isso para você, pode ficar tranquilo. Mas hoje, talvez é dia de nós nos arrependermos por
preferirmos o deserto ao invés da bênção de Deus, de preferirmos, talvez, aquilo que não era o propósito de Deus, e criamos os nossos próprios propósitos, sabe? Se arrependa, ore ao Senhor, saia do deserto, e vamos viver em Canaã, com tudo aquilo que... Amém? Vamos orar. Ó Espírito de Deus, ó Senhor, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Pai, ensina-nos a contar os nossos dias, a saber, ó Pai, que precisamos remir o tempo. Não nos deixe, ó Pai, ser distraídos pelo diabo, com picuinhas. Ó Pai, esquadrinha a motivação do nosso coração. Ó Pai, observa em nós o Teu propósito, não nos deixe sair do Teu propósito. Ó Espírito de Deus, leve-nos a uma vida de disciplina. Ó Pai, que em nós não haja ausência de celebração. Queremos celebrar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo que Tu és, ó Senhor. Nós sabemos que a nossa vida está em Tuas mãos. Sabemos, ó Espírito de Deus, que é o Senhor que tem feito. No Senhor nós somos, existimos e nos movemos. Ó Senhor, é o Senhor que tem feito na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Nós cremos na Tua promessa. Nós não queremos sair da posição da herança. Ó Pai, nós não queremos sair da posição onde o Senhor nos mandou ficar. Ó Pai, livra-nos desse deserto, tira-nos do deserto, que possamos viver no Espírito, que, ó Pai, não viemos viver guiados pela alma, mas viemos viver guiados pelo Teu Espírito, pela palavra do Senhor. Ó Pai, nós amamos o Senhor e a Tua palavra. Ó Pai, leve-nos a viver, ó Pai, a Tua vontade. Se você sabe, cante aí na sua casa. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento eu quero orar pela sua semana. Já vamos terminar a nossa reunião. Provavelmente no domingo estaremos aqui reunidos para a glória de Deus, para celebrar Jesus ressurreto na ceia do Senhor. Aleluia. Mas nesse momento eu quero abençoar a sua semana, para que você tenha uma semana em Canaã, firmado nas promessas do Senhor. Ó Espírito de Deus, nós pedimos a bênção do Senhor sobre cada irmão, sobre cada irmã, que seja uma semana de bênçãos, de vitória, de poder do Teu Espírito. Assim nós te pedimos, ó Deus, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua vida, que nós possamos viver, ó Pai, a plenitude do Senhor. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Estamos encerrados. Vamos viver em Canaã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor onde você estiver agora. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer
agradecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só